Olá, meu nome é Camila, eu sou pesquisadora do Grupo de Química Forense no Espírito Santo e hoje eu vou falar um pouco sobre a identificação de drogas de abuso por mal de ímãs. Primeiro, o que são drogas de abuso? Alguns vídeos desse canal já explicaram essa questão, mas vamos retomar. Droga de abuso é qualquer substância com elevado potencial de causar alterações fisiológicas, comportamentais e psicológicas, além de ser capaz de induzir dependência física e psíquica. O seu consumo ocorre de maneira exagerada, sem indicação terapêutica ou recomendação. As drogas de abuso, elas podem ser divididas entre naturais, aquelas que são extraídas de plantas, como a cocaína, a heroína, a maconha, e sintéticas, quando são produzidas a partir de uma reação química. Neste canal existem dois vídeos muito interessantes sobre essa temática. Confiram lá depois. Sabendo que algumas drogas de abuso têm o seu consumo e transporte proibido por lei, a utilização de técnicas analíticas auxiliam a polícia na identificação desses compostos ilegais. O desenvolvimento e a implementação de novas técnicas e metodologias na identificação de cada tipo de droga de abuso aumentou a confiabilidade nas análises forenses. Uma das técnicas são a cromatografia de camada delgada, o Raman, o infravermelho, a ressonância nuclear magnética e a espectrometria de massas. Nesse canal, já relatamos o uso de algumas dessas análises, como a cromatografia de camada delgada e a espectroscopia Raman. No nosso grupo de pesquisa petroleômica e forense, a espectrometria de massas de alta resolução é muito utilizada. A espectrometria de massas é uma técnica que fornece informações qualitativas e quantitativas para uma ampla variedade de classes de compostos. O espectrômetro de massas ele constitui basicamente por um sistema de inserção da amostra, uma fonte de ionização onde ocorre a formação dos íons, um analisador, onde acontece a separação dos íons formados de acordo com a sua razão massa-carga, um detector que realiza a contagem desses íons e transforma o sinal em corrente elétrica, e um processador que converte a magnitude do sinal elétrico em MZ, fornecendo assim um espectro de massas correspondente. O espectrômetro de massas, utilizando diversas fontes, já se mostrou eficiente na identificação de vários tipos de drogas de abuso, como nesses estudos, em que se analisou drogas sintéticas pela fonte Paper Spray. Utilizando a fonte Paper Spray e a Electrospray, foi possível identificar compostos psicoativos em selos e comprimidos de êxtase. E, utilizando a fonte MALDI, foi possível identificar canabinoides na superfície das folhas de cannabis e compostos psicoativos na superfície de selos. Nesse vídeo, iremos explorar o uso da técnica da espectrometria de massas utilizando a fonte MALDI na identificação de drogas de abuso. A fonte de ionização e desorção a laser assistida por matriz, MALDI, foi criada em 1985 pelos alemães Hillenkamp e Kars, e ela consiste na aplicação de uma matriz sobre a superfície a ser analisada, e essa matriz ela reage e extrai o analito da amostra. Após a incidência de um laser, a matriz absorve a energia desse laser incidido e auxilia na desorção e ionização dos compostos de interesse. As matrizes que são utilizadas na técnica MALDI, elas geralmente apresentam as seguintes características. Elas devem ter uma massa molecular razoavelmente baixa para que seja fácil a vaporização dessa matriz. Porém, elas devem ser grandes o suficiente, com uma baixa pressão de vapor, para que essa vaporização não ocorra durante o preparo da amostra. Elas são frequentemente ácidas, funcionam como uma fonte de prótons, estimulando a ionização do analito, e tem uma forte absorção ótica para auxiliarem na desorção da amostra.
Aqui temos algumas das matrizes mais utilizadas. Na espectrometria de massas, as técnicas baseadas na pulsação de lasers, elas têm a capacidade de gerar íons altamente focalizados numa determinada área específica da superfície analisada, permitindo assim a investigação da distribuição espacial química, como ocorre na técnica MALDI Imaging. E, se uma imagem vale mais que 1000 palavras, imagina uma imagem gerada a partir de vários espectros pontuais, onde a massa molecular ela pode ser usada na identificação dos compostos, combinada com as coordenadas x e y, ela pode fornecer informações sobre a disposição desses compostos na superfície analisada. As etapas mais importantes da técnica MALDI Imaging são o preparo da amostra, que ele deve ser feito de modo com que não altere a distribuição natural dos analitos na superfície. A aplicação da matriz, que ela deve ser feita de uma forma uniforme, para que não haja uma influência na ionização de certa parte. A aquisição dos espectros, que é feita uma varredura de coordenadas pontuais e o seu espaçamento de um ponto a outro, ele é dado devido à resolução da imagem. E, por fim, o tratamento das imagens, onde se selecionam íons específicos para que a imagem seja gerada. Dessa forma, as análises por MALDI Imaging consistem em, após a aplicação da matriz, a área ela é subdividida e analisada ponto a ponto. Cada ponto ele é denominado de pixel. Para cada sub-área analisada, um único espectro de massa é gerado, ele é adquirido e armazenado juntamente com as suas coordenadas espaciais. Após isso, um espectro médio ele é criado a partir de todos esses pontos que foram armazenados. E, por fim, a distribuição específica dos íons, que pode ser visualizada através da criação de uma imagem onde a escala de cores ela representa a intensidade normalizada de íons específicos. A técnica MALDI Imaging ela vai sendo utilizada desde 1994, quando Spengler e colaboradores eles observaram que moléculas orgânicas maiores, como peptídeos que necessitavam de um auxílio matricial para a ionização, elas podiam ser detectadas de um modo espacialmente resolvido, utilizando um feixe de laser altamente focalizado. Esse conceito ele foi retomado em 97 por Capriori na identificação de proteínas e peptídeos em tecidos biológicos. Depois desse estudo, a técnica MALDI Imaging ela é muito utilizada para a identificação de lipídios, proteínas, drogas e seus metabólitos na superfície de um tecido animal. Na química forense, a técnica MALDI Imaging foi aplicada em 2019 na análise de impressões digitais. Monitorando compostos endógenos, foi possível a criação de imagens dos padrões de cristas papilares, a principal forma da identificação de um suspeito criminal. Além de compostos endógenos, compostos exógenos também foram monitorados, como drogas de abuso, e o que fornecia maiores informações sobre o suspeito. Outra aplicação da técnica MALDI Imaging foi em exames toxicológicos de fios de cabelo, fornecendo informações cronológicas sobre o uso de drogas de abuso. Em alguns estudos, já foi possível identificar a presença de metanfetamina, cocaína, nicotina, canabinoides e até mesmo medicamentos como a tilidina. Como nesse estudo, onde foi identificado o metabólito da cocaína ao longo de todo o fio de cabelo. Em 2019,
foram obtidos os primeiros relatos da utilização da técnica MALDI-IMAGE em análise da superfície direta das drogas de abusos naturais e sintéticas. Nesse estudo, avaliou-se a distribuição espacial de canabinoides na superfície da folha de cannabis, observando uma maior intensidade dos compostos em análises em que se utilizava uma matriz para auxiliar a ionização e desorção dos analitos. Nesse outro estudo, foram analisadas a superfície de drogas de abuso sintéticas, os Blotter Papers, mais conhecidos como selos de LSD. Nesse estudo, além de observar a identificação de um composto psicoativo na superfície do selo, foi também otimizado a aplicação da matriz sobre essa superfície a ser analisada, comparando as análises por LDI, sem a adição da matriz, por MALDI, utilizando uma pipeta automática para a deposição dessa matriz, e utilizando um pulverizador para a deposição. E ao monitorar o íon 414, referente ao composto psicoativo 25IN-BO encontrado no selo, observou nas imagens que a aplicação utilizando um pulverizador, ela se mostrou mais eficiente, observando a intensidade da coloração da imagem C. Uma das razões para a eficiência do uso desse pulverizador na aplicação da matriz pode ser devido à formação de microgotículas na hora da deposição, deixando essa deposição mais uniforme. O uso da matriz ele se faz necessário para facilitar a ionização do íon de interesse e diminuir a supressão causada por sinais do papel. Além do método de aplicação, foi otimizado a matriz e a sua concentração, avaliando as matrizes DHB, SA, TCNQ e CHCA, nas concentrações de 5, 10, 15, 20 e 25 mg por ml. A matriz CHCA mostrou-se mais eficiente na ionização do composto psicoativo devido à maior abundância e distribuição uniforme na superfície do selo, e o seu maior desempenho foi em concentrações acima de 15 mg por ml. Para confirmar a eficiência dessa matriz, uma simulação do selo foi realizada, onde houve a adição de um composto psicoativo em pedaços de papel filtro, nas concentrações conhecidas, para cada uma das 5 concentrações de matriz. Essa simulação mostrou que a maior concentração da matriz, CHCA, foi mais eficiente na amostra de maior concentração de droga, evidenciado pela maior intensidade na escala de cores. Porém, também foi possível identificar a presença do composto psicoativos em concentrações baixas, como a de 0,125 mg por ml. Ao analisar a distribuição da droga de abuso na frente e no verso de diferentes selos, observou-se que 3 selos apresentaram uma distribuição homogênea e similar em ambos os lados. Em 2 selos, houve uma maior abundância no verso desses selos, e em um selo, houve uma maior intensidade da droga na frente do selo. Portanto, não há uma regularidade no método de aplicação dessa droga no papel absorvente, podendo haver 3 processos diferentes de deposição de droga. Além dos estudos apresentados, outros estudos utilizaram a técnica MALDI-IMAGE nas análises forenses. Observa-se que para identificar diferentes analitos é necessário diferentes tipos de matrizes. Então, a escolha da matriz e da sua aplicação são fatores determinantes para a eficiência dos experimentos de MALDI-IMAGE. Assim, executá-los de forma eficiente e com o mínimo de preparo aumenta a velocidade nas respostas forenses. Dessa forma, o uso da técnica
de espectrometria de massas MALDI-IMAGE pode fornecer informações sobre a composição química e a distribuição espacial de compostos psicoativos ilícitos em diferentes superfícies questionáveis. Se gostou desse vídeo e se interessa pela química forense, dê seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e confira os demais vídeos. Até uma próxima!